Um abraço a todos, bem-vindos ao nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Vou aqui tirar algumas dúvidas de ouvintes, as pessoas fazem perguntas, eu uso sempre a expressão ouvintes, porque tenho na minha agenda centenas, acho que mais de 1000 cadastros de ouvintes, nossos antigos ouvintes da nossa época de rádio, que salvei todos esses contatos. E sempre estou conversando, o pessoal faz perguntas, quer tirar dúvidas. Uma das perguntas que mais eu recebo é sobre participações de equipes de Alagoas na Série A ou no Brasileiro da Primeira Divisão. E muitos perguntam, é verdade que o CRB já jogou a Série A? Sim, gente. Série A é o Brasileiro da Primeira Divisão e começou a ser disputado em 1971. Já tivemos no total, podemos assim afirmar, 23 participações de equipes de Alagoas. O CSA jogou 13 vezes a primeira divisão, que é a Série A. O CRB jogou 9 e o Asa uma vez. O CRB foi o primeiro a participar e jogou a primeira divisão em 1972, 73, 76, 77, 78, 79, 80 e em 1984. 81 também o CRB jogou e 1984, 9 participações. CSA jogou um total de 13. 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 1981, 82, 83, 85, 86 e 87. Então o CSA tem 13 participações, o CRB 9 e o Asa jogou uma vez em 1979. Eu acompanhei em algumas transmissões de jogos do CSA na Série A em 2019 e até na Série B nos anos seguintes, o narrador do momento ali na TV dizendo assim, o CSA já conquistou 4 acessos para a Série A. Isso não é verdade, gente. Então vamos agora esclarecer como se deram estas participações das equipes alagoanas na Série A, que é o Brasileiro da Primeira Divisão, que começou a ser disputado em 1971. O Brasileiro não tinha vaga certa, a vaga era por convite, né? Tanto que não havia rebaixamento. Você tem uma ideia? O lanterna de um ano estava no ano seguinte. Vou dar exemplo, o Ceará foi o lanterna de 71, jogou 72. Sergipe foi o lanterna de 72, jogou 73. O Sergipe foi de novo lanterna em 73, jogou 74. CSA foi o lanterna de 74, jogou 75. O 13 foi o lanterna de 76, jogou 77. Então não havia rebaixamento, nem no Brasileiro, nem nos estaduais, né? A maioria dos estados, Alagoas, por exemplo, o São Domingos foi ex-lanterna do alagoano, 6 vezes consecutivas e sempre participando. Então vamos ao objetivo do vídeo, que é como as equipes de Alagoas participaram da Série A, como conquistaram a vaga. A vaga era dada ao campeão, né? O CRB foi o campeão de 1972, por isso participou do Brasileiro daquele ano. Em 73, o CRB de novo foi o campeão, por isso jogou o Brasileiro de 73. Só que em 74 aconteceu uma coisa interessante, que devido à Copa do Mundo, em 74 o calendário não começou com os estaduais, e sim com o Brasileiro, ou seja, tivemos 2 brasileiros seguidos. 73 e 74. Como a regra, digamos, que a CBF adotava era participa o campeão do estado, e o CRB era o campeão, o CRB disse, não, então a vaga em 74 é minha, eu sou o atual campeão. Só que ele foi campeão de 73 e já havia jogado o Brasileiro de 73 como campeão. Na época, o senador Arnoldo de Melo, com a sua influência, e o presidente saciário Fernando Collor, e junto com seu pai, mexeram os pauzinhos em Brasília, na CBD,
e foi determinado que deveria haver uma seletiva entre CRB e CSA para definir esta vaga. E o CSA ganhou esta seletiva e jogou o Brasileiro de 74, né, porque não houve o estadual de 74 antes do Brasileiro. Então o CSA ganhou na seletiva. Em 75, o campeão alagoano foi o CSA, ele jogou o Brasileiro. A partir de 76, a CBF passou a dar 2 vagas para alguns estados, e Alagoas foi um deles, então entraram CRB e CSA. Eram 2 vagas, não significava dizer que era o campeão e o vice. Eram 2 vagas para os maiores, no caso o CSA e CRB. Tanto que o CSE foi o vice-campeão alagoano de 77, na final contra o CRB, mas quem foi para o Brasileiro? CRB e CSA. Então 76, 77 e 78, CRB e CSA. Em 79, entrou o Asa. Naquela época, como convidado, é claro, convidado. Não foi pelo fato de ter sido o vice-campeão. Foi convidado porque o governo militar, junto com a CBD, criou um tipo de regra que dizia o seguinte: toda cidade com mais de 100 mil habitantes e que tenha um estádio em condições deve ser incluído o clube da cidade no Brasileiro. Então foi isso que levou o Asa a participar em 79. Foi o ano da bagunça, 94 equipes, né, que o São Paulo e o Santos nem quiseram jogar. Então, depois desta bagunça com 94 equipes, a CBF resolveu organizar mais ou menos a coisa e criou as divisões, né, que no caso foi a Taça de Ouro e a Taça de Prata, em 1980. A Taça de Ouro teve 44 equipes, a Taça de Prata 64, 108 equipes jogaram. O CRB, como campeão alagoano de 79, ele jogou a Taça de Ouro. Em 1981 tivemos 2 representantes na primeira divisão, CSA e CRB. O CSA ganhou a vaga como prêmio por ter feito a final da Taça de Prata de 80. Não foi um acesso, o regulamento nada falava de acesso. Mas quando o CSA estava para disputar a semifinal contra a Ferroviária, confronto que o colocou na final contra o Londrina, a CBF anunciou que os 2 finalistas da Taça de Prata já estariam antecipadamente convidados a participarem da Taça de Ouro de 81. Como o CSA foi o campeão alagoano também de 1980 e já tinha esta vaga garantida pela CBF devido à Taça de Prata, não foi um acesso, foi um bônus, um prêmio dado pela CBF. O CRB, como vice-campeão alagoano de 80, também entrou na seria hoje a Série A de 81. Em 82, o representante foi o CSA, que foi o campeão alagoano do ano anterior. Em 83, de novo o CSA, campeão alagoano de 82. E em 1984 entrou o CRB, que foi o campeão alagoano de 83. Todos estes brasileiros de 80 a 84 foram disputados no começo do ano, ou seja, o representante alagoano era o campeão do ano anterior. E a cada ano mais confusos ficavam os critérios da CBF para definir o representante alagoano no Brasileiro. Em 1985 participou o CSA como campeão de 1984, campeão alagoano. Em 1986, o CSA, como campeão alagoano de 85, também participou. O CRB, que foi o campeão daquele ano invicto, com os famosos gols do atacante Ilo, já sabia que não participaria do Brasileiro. Podemos ver aqui nesta publicação, dias depois da conquista do CRB de 1986, no primeiro semestre, na coluna da esquerda a gente pode ler: o clima no Clube de Regatas Brasil ainda é de muita animação, diante da brilhante conquista pelo clube do Campeonato Alagoano de 1986. Na outra coluna, a sequência da matéria fala dos atletas regateanos que têm passe livre e como o CRB não irá participar do Campeonato Nacional, alguns deles estão preferindo disputar a Taça Brasil
como era chamado o Campeonato Brasileiro, na época, por um outro clube. Ou seja, o CRB já começou a disputar o Alagoano de 86, sabendo que não disputaria o Brasileiro, que a vaga era do CSA, pelo título estadual de 85. Em 1987, a confusão foi maior ainda. Ainda durante o Brasileiro de 86, em outubro, a CBF já havia definido o CSA como representante alagoano em 87, o ano da confusão, da Copa União, do módulo amarelo. A gente vê aqui, por exemplo, esta publicação do começo do ano de 87, antes de começar o alagoano, trazia um retrospecto do futebol alagoano de 86, na visão da Federação Alagoana de Futebol, que diz que houve uma recuperação do nosso futebol e ela veio através de duas formas: a construção de novos e a recuperação de estádios. Os novos, os estádios de Murici, também de Santana do Ipanema, melhorando-se o palco dos espetáculos e, consequentemente, abrindo-se perspectiva de uma elevação no nível técnico e a classificação do CSA, representando Alagoas, para a divisão especial do Campeonato Brasileiro deste ano. Ou seja, CRB, que fez a final do Alagoano de 87 contra o CSE, já sabia que o representante no Brasileiro seria o CSA. Nesta outra publicação do começo do ano de 87, vemos o seguinte: independente de montar ou não um time caseiro, o CRB tem que fazer uma boa campanha nesta temporada, isso no Alagoano, brigando até mesmo pelo título, sob pena de ficar de fora da segunda divisão da Copa Brasil. Copa Brasil é o Campeonato Brasileiro. Haja vista o clube não ter passado do torneio paralelo, que foi a segunda divisão de 86. Campeão invicto de 86, título há muito tempo não visto no estado, o desafio do CRB este ano é praticamente o mesmo, pois não pode passar da segunda colocação no geral, isso se o CSA for campeão. Ou seja, o CSA já estava garantido no Brasileiro. E lá embaixo diz, caso não haja nova virada de mesa da CBF. Então era tudo muito confuso. Naquela época não haviam regras fixas e muitas vezes o clube não sabia se naquele ano iria ou não disputar o Brasileiro ou quais seriam os critérios. Se haveria um novo critério ou se seria adotado o título do estadual. Então, gente, não havia acesso. Essa informação, o CSA ganhou 3 vezes o acesso negativo, não havia acesso. A participação se dava pelo título estadual. E a maior prova disso que eu dou é o Brasileiro de 1984, né? Porque em 83 o CSA foi vice-campeão, da Taça de Prata, numa final com o Juventus. Mas quem jogou o Brasileiro de 84, a Série A, foi o CRB, que foi o campeão alagoano, e não o CSA, que foi vice-brasileiro. Não havia acesso. Então, a única vaga de Série A conquistada em campo com acesso foi a de 2019, o CSA ganhou em 2018. Em algumas ocasiões, a CBF ela dava como bônus, como premiação, esta vaga. Eu vou dar o exemplo, em 80, na Taça de Prata, o CSA fez a semifinal com a Ferroviária, e no dia da semifinal, no dia seguinte, foi que a CBF ela anunciou o seguinte: olha, o campeão e o vice de 80 da Taça de Prata já estão convidados a participar em 81 da primeira divisão. Mas não foi um acesso, foi um bônus. E mesmo assim o CSA iria de qualquer forma por ter sido o campeão alagoano. Então, vaga de acesso conquistada, só uma. A que o CSA ganhou em 2018 na Série B para a Série A. Todas as outras participações foram a convite. Era uma vaga, a lógica é que fosse o campeão, mas era convite. De repente, se a CBF cismasse, ela chamava o vice, mas ela dava a vaga ou convidava um campeão alagoano. Então, todas estas participações do passado das equipes de Alagoas na primeira divisão se deram a convite da CBF, que levava em conta o título. Convidava o campeão, como aconteceu nas primeiras edições, em outros momentos 2 equipes, CRB e CSA. Se falava que era o campeão e o vice, mas não era exatamente assim, porque o CSA não foi como vice-campeão
que foi em 77. Nem o Asa foi em 79, por ter sido vice-campeão alagoano. Ele foi por conta dessa norma de que cidades com 100 mil habitantes e com um bom estádio, as equipes deveriam participar do Brasileiro, quase que uma imposição na época do governo militar, para aquela integração nacional que tanto começou a ser falada a partir dos anos 70, do progresso do Brasil, e o futebol foi utilizado também como forma de unir o Brasil e expandir, né, e fazer essa união de todos os estados através do futebol, enchendo, né, o Campeonato Brasileiro até aquele cúmulo de 94 equipes que se deu no ano de 1979. Então, 23 participações tivemos, né, em brasileiros, 13 do CSA, 9 do CRB e uma do Asa. A única ganha em campo através de um acesso foi a do CSA em 2019. Todas as outras se deram através de convites de uma vaga dada ao Estado pela CBD, CBF, que geralmente era dada ao campeão. Quando eram duas vagas, entrava o campeão e outro convidado, e a CBF e a Federação Alagoana davam um jeito de serem sempre CRB e CSA. E assim tivemos estas participações nas edições da Série A, ou seja, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, através dos tempos. Um abraço a todos.